Veja comigo esse texto do livro bíblico de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 13. Diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei, diz Tiago. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Hoje nós vamos meditar aqui nos versos 10 a 13 deste capítulo de Tiago. E nós vamos extrair aqui alguns ensinamentos. E, gente, para mim é muito claro que nesse trecho há 3 lições poderosíssimas para a nossa vida. São 3 que eu vou deixar para o seu coração. O que é que Tiago está tratando aqui? Qual é o primeiro ponto que Tiago destaca nesse trecho? Primeira coisa, Tiago está falando sobre a realidade de quem somos. Tiago está falando sobre o que, irmãos? Sobre a realidade de quem somos. Mas agora, mantenha este texto aí marcado, texto de Tiago no capítulo 2, e vá rapidinho comigo para Romanos capítulo 3. Romanos 3, verso 10. Em diante, Paulo escrevendo à igreja de Roma. Olha o que ele disse. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma. Ele diz assim, Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Isso é sério, gente. Olha só o texto como é forte. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E aí é só o que diz o verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pode repetir isso bem forte comigo? Vamos lá. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais uma vez. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, esse texto aqui é muito forte. Paulo está descrevendo a gente. Quando eu olho para esse texto, eu penso o seguinte, somos nós. Sou eu. É você. Somos nós. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que por nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Nós não nos desviamos do mal. E a nossa boca, gente, é inclinada à mentira, à malícia, ao engano. É isso que ele está dizendo, à amargura. Por isso nós não temos paz. E nós, irmãos, chegamos até pensar o seguinte: por que crer? Por quê? Qual o sentido disso? Para que ir à igreja? Qual é a vantagem em ser cristão
se nós estamos tão inclinados ao pecado? É o que pensamos, queridos. Aliás, a grande agonia de Paulo era essa. O que Paulo dizia? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico com tanta vontade. Essa era a agonia de Paulo, era a crise dele. Eu quero dizer para vocês que essa crise é nossa também. Sim ou não? Posso ouvir um amém ou não? Essa é a nossa crise, meus irmãos. Porque eu pergunto para você, nós estamos praticando tudo o que a palavra de Deus manda? Nós estamos praticando tudo mesmo que a palavra de Deus manda? Hein? Nós sabemos realmente quem nós somos? Temos consciência de quem somos? Veja, o confronto entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que a nossa carne quer é terrível. Mas, gente, essa angústia serve para que possamos entender que todos nós não somos ainda aquilo que Deus projetou para nós. E aí, voltando para o texto de Tiago, que você deixou marcado aí, voltando para o texto, a primeira coisa que Tiago mostra nesse texto é quem nós somos. Tiago está dizendo isso, olha só o verso 10 do capítulo 2 de Tiago. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Sabe o que eu acho interessante, gente? Que tem gente que se vangloria dizendo o seguinte: ah, esse pecado eu não tenho. Ah, o pecado que aquele cometeu, esse eu não cometo. Ah, o erro que aquela irmã cometeu, esse, graças a Deus, eu não cometo. Ah, esse pecado eu não tenho, mas e o outro que você tem? Hein? Você já pensou nisso? E o outro que você tem? Ah, meus queridos irmãos. E Tiago continua dizendo aqui no verso 11, olha só. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, o que está na tela lá? Não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Veja, que interessante, porque na Bíblia, gente, assassinar não é só matar fisicamente. Não. Nós podemos assassinar o outro no nosso coração e com as nossas palavras. Então, se você se vangloria de não cometer adultério, ah, eu não sou adúltero, eu não cometo adultério. Se você se vangloria de não cometer adultério, mas comete assassinato, você já quebrou a lei. Você é transgressor e está longe ainda daquilo que Deus quer que você seja. É isso que Tiago está mostrando. Então a conclusão desse primeiro ponto, meus irmãos, a conclusão de Tiago para nós é a seguinte: não pense que você pode cumprir toda a lei revelada desde Moisés, pois somos imperfeitos na nossa carne e humanidade. Até aqui, ok, meus irmãos? Posso ouvir um amenzinho aí teu para ficar mais empolgado aqui? Amém? Segundo ponto que Tiago aborda aqui. Qual é o segundo ponto? Tiago agora fala sobre a lei que liberta. Qual é o segundo ponto? Veja que Tiago aqui está falando de uma nova lei, pessoal. A antiga foi a lei revelada através de Moisés a partir dos 10 mandamentos. Lá no Velho Testamento. Qual era o objetivo desta antiga lei? O objetivo dela era revelar a vontade de Deus e o pecado no coração do ser humano. Ora, a lei no Velho Testamento, gente, criava um dilema. Pois Deus dizia o seguinte: olha, esta é a minha vontade. Estes são os meus desígnios. É isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero que vocês façam.
Mas, ao mesmo tempo, essa lei mostrava que ninguém conseguia cumpri-la. Ninguém. E aí a gente vai para o Novo Testamento, irmãos. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ouvir um amém bem empolgante, bem forte. Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Por isso, mesmo não tendo pecado, Jesus foi até João Batista para ser batizado. E ele disse que assim se devia fazer para que se cumpra toda a lei. Jesus foi obediente ao Pai até o fim, até a sua morte na cruz. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, verso 2, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, porque fomos incluídos na morte e na ressurreição de Jesus, fomos justificados e nós estamos livres da escravidão ao pecado. Essa é a nova lei da liberdade. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da nossa justificação pela fé. E o que é ser justificado, irmãos? O que é ser justificado? Ser justificado é sermos declarados justos. Quem é que justifica? Quem é que diante dos meus pecados, da minha incapacidade em cumprir a lei, disse, o Ronaldo é justo? Deus nos justificou em Cristo Jesus, meus irmãos. Quando Deus diz, vocês são justos, quando Ele diz, o Ronaldo é justo, a Fabiana é justa, o Oswaldo é justo, a Simone é justa, o Anderson é justo. Quando Deus diz, vocês são justos, Ele olha para nós através de uma lente. Qual é a lente? Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. A presença do seu Filho em nós nos justifica. Por isso, Paulo dizendo, é Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode repetir comigo? Vamos lá? É Cristo em vós, a esperança da glória. E aí Paulo declara lá em Romanos, no capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Nós somos justificados pela graça e pela fé em Jesus. Irmãos, a lei da liberdade que nos liberta, qual é? É a lei da graça, do favor e da misericórdia de Deus por nós. Misericórdia. O que é misericórdia? Na Bíblia, meus irmãos, misericórdia é a interrupção do juízo de Deus. O que é misericórdia na Bíblia, irmãos? É a interrupção do juízo de Deus. Esse juízo declara que, se eu não cumprir a lei, então eu mereço receber as punições que ela apresenta. Então, a gente pode concluir o seguinte, que o que aqueles homens queriam fazer com aquela mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, estava certo. O que eles queriam fazer com ela estava correto. Por quê? Porque a lei dizia o seguinte, a lei dizia que uma pessoa pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. Essa era a lei. E aí aqueles homens, eles levaram a Jesus, levaram aquela mulher a Jesus, para ver como é que ele iria tratar essa questão. Você imagina só, eles tentaram colocar Jesus no estreito. Para mim esse é um dos quadros mais difíceis que Jesus enfrentou aqui no Novo Testamento, no seu ministério. Por que estava difícil, gente? Porque era o seguinte, imagina só, se Jesus dissesse, apedrejem essa mulher, ele estaria incitando um linchamento público. Por outro lado, se ele dissesse o seguinte, olha,
não apedrejem essa mulher, ele estaria contra a lei de Moisés. E Jesus então, na sua sabedoria, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí diz que todos aqueles homens foram embora, um a um, saíram envergonhados. Sabe, queridos, Jesus não expôs o pecado daquela mulher. Aliás, queridos, essa nunca foi a prática de Jesus. Jesus nunca expõe pecado das pessoas. Essa nunca foi a prática dele. Você não vai encontrar um verso, uma história, Jesus expondo pecados das pessoas. Não, queridos. Mas Jesus tratou aquela mulher no particular. E ele disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Depois que eles foram embora, Jesus chama e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? O que é condenação, irmãos? É sentença final, é dar a sentença final. Ninguém te condenou, mulher? E Jesus disse mais: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não faça mais isso, não desobedeça, não volte a praticar o pecado. Ele trata o problema no particular. Mas Jesus agiu com misericórdia e perdoou o pecado daquela mulher, e ela ficou livre de toda a condenação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o amor de Jesus por cada um de nós. Vamos aplaudir o amor do Senhor por cada um de nós. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que Cristo veio substituir a lei do pecado pela lei da liberdade. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. E eu quero dizer para vocês que se Deus não tivesse misericórdia de nós, nós já teríamos sido consumidos. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. O nosso Deus é fiel, nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque fomos alcançados pela graça e favor do Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas aqui, meus irmãos, aqui há algo importante a considerar. Essa história de que a salvação é obtida por méritos próprios é um grande engano. No reino de Deus não há meritocracia. Não. Seremos salvos não por fazermos tudo certinho, tudo bonitinho, mas seremos salvos exclusivamente pela graça de Deus, que é o favor imerecido. Por isso que, quando nós formos orar, nós devemos dizer ao Senhor: Pai, eu sou incapaz de ser santo por mim mesmo. Você não consegue ser santo por você mesmo. Pai, eu sou incapaz de ser santo por mim mesmo. Eu não consigo cumprir toda a lei. Mas eu confio em Ti. Eu me esforçarei, claro, em fazer a minha parte. Mas, Pai, eu preciso da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu favor e da Tua graça na minha vida. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Porque nós precisamos entender que é Deus que nos justifica, e a nós cabe viver na dependência da sua graça e misericórdia, meus irmãos. E o nosso Deus é tão bom, gente. Quantos têm provado da bondade do Senhor aqui? Hein? Deus tem sido bom com você ou não? Quantos podem testemunhar a bondade de Deus aqui nesta noite? Olha, gente, deixa eu dizer, se você não vem à sua mente algo bom que Deus tenha feito por você, eu vou te dar aqui algo importante para você considerar. Deus tem sido tão bom. Deus é tão bom que todos os dias, quando nós nos levantamos logo pela manhã, abrimos os nossos olhos, Ele interrompe o juízo. Ele interrompe o juízo e renova a sua misericórdia sobre nós. E Ele diz: em Jesus, esse meu filho é santo. Em Jesus, o Marco é santo.
Em Jesus o Carlos Cristiano é santo. Em Jesus a Marta é santa. Todos os dias ele diz isso. Por isso que a Bíblia nos chama de santos, que são aqueles que foram santificados, separados, justificados e que tiveram seus pecados perdoados. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Interessante que o grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele começou a ouvir o seguinte em sua época. Olha só o que é que diziam na época. Bom, se a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, eu agora estou livre, não tem problema pecar. Está tudo certo. Está valendo. É isso que ele escutava. E posso dizer uma coisa para vocês? Infelizmente, irmãos, essa tem sido a mentalidade nos dias de hoje. Essa tem sido a mentalidade de alguns que dizem a mesma coisa. Não tem problema pecar. Está tudo certo, vamos continuar na prática. Deixa. Está tudo certo. Por isso que Bonhoeffer, ele pregava e ele dizia o seguinte: gente, não vamos baratear a graça de Deus, porque ela custou caro. Ela custou o sangue do seu Filho Jesus. Não vamos baratear a graça de Deus. Ela custou caro. Ela custou o sangue do seu Filho Jesus. Aí o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo chega ao ponto, queridos. Paulo chega ao ponto de dizer que se alguém continua tendo prazer, o prazer em pecar, nunca conheceu a Cristo. E aí eu creio que nós precisamos examinar o nosso coração. Porque se realmente a gente tem prazer nisso, em viver na prática constante do pecado, gente, então tem alguma coisa errada. Nós nunca tivemos uma real experiência com Cristo. Sabe, queridos, porque um dos efeitos, veja bem, um dos efeitos da presença do Espírito Santo em nós é a repulsa ao pecado. E quando a gente peca, a gente quer acertar logo. A gente quer resolver aquela pendência. É isso, queridos. Olha, meus irmãos, não é porque a graça de Deus é maravilhosa e nos perdoa que nós vamos continuar numa prática pecaminosa. Não, a lei da liberdade não nos autoriza isso. Não. Eu pergunto para você, você gosta de desagradar a quem você ama? Você pode me responder? Sim ou não? Não. Olha uma frase do Santo Agostinho. Ele diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. Essa frase, ela é correta ou ela está errada? Quem acha que está correta aqui? Deixa eu ver. Quem acha que está errada? E quem não acha nada? Porque só levantou meia dúzia aqui, né? Ame a Deus e faça o que quiser. Essa frase é correta ou é errada? É certa, é correta. Corretíssima. Essa frase é corretíssima. Pense. Ame a Deus, faça o que quiser. Na sua liberdade você não pode fazer o que você quer? Se você decidir hoje, olha, eu vou sair hoje aqui desse nosso encontro e eu vou fazer algo para desagradar a Deus. Vou ter uma atitude que vai desagradar a Deus. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso, sim ou não? Claro que você pode. Ter qualquer tipo de atitude que vai desagradar a Deus. Mas por que você não faz? Porque você ama a Deus. Então ame a Deus e faça o que quiser. Porque, meu irmão, minha irmã, se você realmente ama a Deus, você não vai fazer o que vai desagradá-lo, porque você o ama. Louvado seja o nome do Senhor. Essa frase é perigosa, né, gente? Tem gente que pega essa frase e diz assim: ah, aleluia, aleluia.
Não é nem aleluia, aleluia. O pastor falou que está liberado. Sai daqui hoje, vou aprontar todas. Queridos, sabe? Não é porque o Senhor nos justificou, não é porque o Senhor interrompeu o juízo e nós estamos vivendo na era da graça, que nós vamos permanecer no pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus, queridos irmãos. Então, gente, a primeira e grande lição do texto é: ainda somos pecadores. Qual é a primeira lição que nós vimos? É a realidade nossa, de quem somos. Ainda somos pecadores. A segunda grande lição desse texto é: a lei da liberdade em Jesus nos liberta de toda condenação e escravidão ao pecado. Aí vem o terceiro ponto para a gente considerar aqui nesta ministração. O que é que Tiago está dizendo agora, na continuação do texto? Agora Tiago fala sobre a prática da misericórdia. O que é que Tiago está falando, irmãos? Sobre a prática da misericórdia. E Tiago diz o seguinte, verso 12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Você pode ler comigo? Vamos lá? Está na tela. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que é que Tiago está dizendo aqui? O que Tiago está dizendo é que a mesma graça e misericórdia com que Deus trata você, você deve tratar o outro. Pois é. No famosíssimo e grande sermão da montanha, lá em Mateus no capítulo 7, Jesus disse o seguinte: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Porém, meus queridos irmãos, algumas pessoas ainda vivem na velha lei e exigem a punição do pecador, e eles dizem o seguinte: esse aí pecou e deve ser excluído. Esse aí é o joio no meio do trigo. Precisamos arrancar o joio. Primeiro, quem somos nós para arrancar joio no meio do trigo? Quem é você para dizer quem é trigo e quem é joio? Isso quem vai fazer é o Senhor, naquele dia. Amém ou não? Ok? Mas tem gente que diz isso. E aí eu fico pensando, como é que a gente deve tratar as pessoas quando elas pecam? No nosso contexto aqui. Quando o teu irmão aí falhar, como é que a gente tem que tratar? Ah, já sei, Ronaldo. Sobe no púlpito, pega o microfone e fala para a igreja o pecado. Vocês sabem que essa é uma prática de muitos lugares, sim ou não? Aí eu fico pensando, você imagina só, se a gente adotasse essa prática aqui, vamos confessar pecado aqui no púlpito. Você imagina só o que ia acontecer num encontro como esse, por exemplo? O microfone ia passar de mão em mão. Porque, quer dizer, é só o outro que peca? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você teria coragem disso? Ah, eu quero saber qual que é o pecado daquele irmão. Eu quero saber se é pior do que o meu. É assim que a gente tem que tratar alguém quando comete um pecado na igreja? Como é que a gente tem que tratar? Simples. Da mesma forma que Jesus tratava. Aqui nós temos um exemplo. Por isso que Jesus, certa vez diante dos discípulos, disse assim, ó: assim como eu fiz, façam vocês também. Gente, tudo aquilo que a gente for fazer nesta vida, a gente sempre deveria perguntar: o que é que Jesus faria em meu lugar? O que é que Jesus faria nessa situação? Numa situação de pecado, Jesus iria expor ou ele iria acolher, proteger, tratar no particular? Simples. Se a gente fizesse isso, meus irmãos, eu tenho certeza que nós erraríamos muito menos. Isso em todos os detalhes da nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas diárias. Sim ou não, queridos? É. O que é que Jesus faria? Como é que Jesus pensaria e agiria nessa situação?
E nós precisamos entender, queridos, que o processo disciplinar deve ser um processo restaurador e não de condenação, de dar a sentença final. O pecador, ele não deve ser afastado, não. Mas o pecador precisa ser confrontado em amor e consolado pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai produzir transformação. Aleluia! Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Gente, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meus irmãos, precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas. Pois quem de nós aqui se atreve a dizer que não comete pecados? Como uma vez aconteceu, chegou um irmão aqui para um pastor nosso e disse assim: olha, pastor, faz 6 meses que eu não peco. Porque as pessoas pensam que pecar é adulterar, roubar, matar. Quantas vezes nessa semana pecamos num pensamento? Sim ou não? Numa atitude, às vezes grosseira, indelicada. Quantas vezes ferimos pessoas com a nossa língua? Não fomos adúlteros, mas fomos assassinos. Matando pessoas com nossas palavras. Quantas vezes? Então quem de nós aqui não comete pecados? E o que indignava Tiago era justamente isso. Tiago ficava indignado em ver pessoas que pecam exigindo a punição do outro. Ou seja, é aquela história que a gente conhece, né? Aquela história, quando é com alguém de longe, quando é alguém distante, justiça! Arranca a cabeça. Quero ver qual vai ser a punição daquele irmão. Agora, por outro lado, quando é com a gente, quando é com a nossa família, aí, gente, o clamor é por misericórdia. Tem misericórdia, tem compaixão de mim. Tá falando? Boa. Gente, está errado isso. Está errado isso. Porque, irmãos, toda pessoa que erra já sofre. É verdade ou não? Esse negócio de falar assim, não, mas aquele irmão lá, ele vive no pecado, e ele sempre está feliz. Eu vejo as postagens dele no Instagram, é uma alegria, e parece que comigo é só sofrimento. E aquele irmão vive na prática do pecado e ele está feliz. Gente, isso é um engano, porque ninguém na prática do pecado consegue viver em paz. Isso é pura aparência. Nós precisamos, então, ajudar essas pessoas a serem restauradas. Foi para isso que você fomos chamados, meus irmãos? Oh, queridos. Jesus disse que ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. E como Jesus, nós devemos também pensar assim. Irmãos, nós não devemos esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Não fomos chamados para isso. O único tipo de gente que a Bíblia diz, tirem do meio de vós, sabe qual é? O único tipo de gente que a Bíblia diz, tirem do meio de vós, são aqueles que blasfemam contra Deus, que estão na igreja, criando contenda, confusão, divisão e espalhando heresias. A esses, diz a Bíblia, considerem anátema. Porém, a todos aqueles que erram, que pecam e querem acertar, tratemos com misericórdia e graça, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? E aí então Tiago está dizendo o seguinte, olha só, em outras palavras, o que ele está dizendo? Com a mesma lei que vocês foram tratados, qual é a lei? A lei da graça e da misericórdia, tratem os outros. Com a mesma lei que vocês foram tratados, tratem os outros. A lei da graça e da misericórdia. E aí, gente, olha o que acontece aqui. Agora a coisa aperta um pouco, hein? Porque Tiago, a partir desse momento, ele faz 2 advertências seríssimas. Tem 2 advertências. No verso 13, que é o último verso, né, da nossa leitura. Olha só, gente, olha só o que acontece. A primeira advertência, verso 13, parte
A. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Você pode repetir isso? Vamos lá? Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Gente, isso é sério, pessoal, isso é seríssimo. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Por isso, aqueles que não tratam com misericórdia, diz Tiago aqui, sofrerão o juízo de Deus. É um gesto disciplinar, para nós aprendermos a exercer misericórdia. Ah, meus queridos irmãos, Jesus ensinou uma oração. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? A oração do Pai Nosso. E num trecho da oração, diz o quê? Perdoa as nossas dívidas, na mesma proporção que nós perdoamos os nossos devedores. Não é isso? Perdoa as nossas dívidas, na mesma proporção que nós perdoamos os nossos devedores. Ora, queridos, se eu não perdoo a dívida do outro, então eu estou em débito com Deus. Simples. Como é que eu posso chegar diante de Deus? Como é que eu posso dizer a Deus e pedir, Pai, perdoa as minhas dívidas, se eu não perdoei o outro? Só quando eu perdoo o outro, tenho acesso ao perdão de Deus sobre a minha vida. Amém? E aí, Tiago faz uma segunda advertência. Olha essa segunda advertência. Está na parte B do texto, do verso 13. Ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode repetir bem forte esse trecho? Esse é lindo, gente. Vamos lá. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais uma vez, irmãos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, que coisa linda. Que coisa linda essa declaração. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oh, que lindo isso, gente. Que lindo. É o que diz o Salmo 30, versículo 5. Que a ira de Deus vem por um instante, vem com medida. No seu favor está a vida. Isso é lindo, gente. A ira de Deus é só um instante. Mas no seu favor está a vida. Gente, o que a gente entende quando a gente lê isso? Que o que prevalece, guarde isso no seu coração. O que prevalece não é o juízo, mas é a misericórdia. O que é que prevalece, gente? Aquela frase que tem gente que fica falando, né? Deus é misericordioso, mas Ele é justo. É juízo. Sempre a gente conta essas frases por aí. É verdade, nosso Deus é um Deus justo, sim ou não? Sim. É verdade. Mas eu quero que você saiba que o que prevalece não é o juízo, mas é a misericórdia. E posso dizer uma coisa? Isso é tão verdade, porque se hoje eu e você estamos aqui, é porque o que prevaleceu não foi o juízo, foi a misericórdia. Simples a gente entender. Quando alguém falar alguma coisa assim para você, é simples você entender. Porque o que nós merecemos, gente, é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. O que nós merecemos, então, é juízo. É morte. É isso que nós merecemos. Eu e você. Merecemos o inferno. Mas se nós estamos hoje aqui, é porque o Senhor interrompeu o juízo. Isso é misericórdia. Quando abrimos os nossos olhos pela manhã, como eu já disse, Deus renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida e não prevaleceu o juízo, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado dia após dia, manhã após manhã, e louvado seja o Deus de toda graça e misericórdia. A Ele o nosso louvor, a Ele o nosso melhor aplauso. Vamos aplaudir bem forte, irmãos. Gente, é dessa misericórdia, queridos, que nós precisamos. É dessa misericórdia que a igreja é composta. Sabe por quê? Porque se dependesse dos legalistas, atados à lei de Moisés, lá do Velho Testamento, e a um sistema de intolerância e chicote,
sem misericórdia, sem perdão, não haveria uma igreja em pé. Se dependesse desses. Mas a igreja, ela vive da graça e de pessoas que exercem misericórdia, que conseguem olhar para o outro e dizer: olha, meu irmão, você errou sim, é verdade, você errou, mas eu vou orar com você, eu vou orar por você, e eu quero te ajudar para que você não erre mais, conta comigo. Mas eu quero que você faça um compromisso também comigo, eu preciso da tua ajuda, da tua oração, para que eu não erre também como eu tenho errado. Eu não quero cometer os erros que eu tenho cometido, me ajuda. Gente, isso é vida cristã. Isso é vida cristã na prática. Porque, gente, vida cristã não é reteté. Vida cristã não é cair no chão, sair rolando, gritando. Isso não é vida cristã. Eu conheço muita gente que fala em línguas no culto e lá fora fala mal dos irmãos. A mesma língua que louva a Deus aqui é aquela língua que critica, que destrói, que assassina o outro, que destrói o outro. Vida cristã não é isso. Em nenhum momento você vê Jesus virado num reteté, girando, caindo. Os discípulos, porque vida cristã, e com todo respeito, porque há momentos que Deus ele traz um renovo de uma maneira muito especial sobre nós, não é verdade? E nós nos expressamos sim na presença de Deus com liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. É verdade, mas vida cristã está para além disso, está para além desses estereótipos. Vida cristã é isso que Tiago está propondo, por isso que o título dessa série são Conselhos para a Vida. É o chão da vida, é a prática da vida cristã. Meus queridos irmãos, porque cristianismo, vida cristã, não é apontar o dedo para o outro. Vida cristã não é apontar o dedo para o pecado dos outros. Mas o cristianismo é oferecer graça, é oferecer bondade e misericórdia do mesmo jeito que Jesus fazia. E eu quero ser assim, quero ser cada vez mais parecido com Jesus e você. Amém, queridos? E eu quero encerrar aqui esta ministração. Quantos foram abençoados aqui nesta noite? Deus falou poderosamente ao seu coração? Oh, Deus tem sido tão bom com a gente, pessoal. Deus falou com você? O que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Praticar, não é verdade? Sabe, queridos, como Tiago mesmo disse no capítulo anterior, no capítulo 1, que nós já ministramos, a lei de Deus funciona como um espelho. A palavra é um espelho para nós. E ela mostra quem realmente nós somos e revela quem somos, revela o nosso pecado. Agora eu fico pensando e pergunto, nós vamos cometer a insensatez de ignorar o que estamos vendo, ou vamos admitir que nós precisamos da ajuda do Senhor? O que nós vamos fazer? Porque a decisão e a escolha é minha, é sua, é nossa. Agora, gente, somente a lei da liberdade em Jesus pode nos purificar de todo pecado. Aleluia. E uma vez, irmãos, curados pela palavra de Deus, ofereçamos misericórdia às pessoas ao nosso redor. E que a nossa vida seja uma manifestação do amor de Deus. Que a minha vida seja uma manifestação do amor de Deus. Que a sua vida seja uma manifestação do amor de Deus. Que, como disse Paulo em Romanos 5:5, este amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que tem ouvidos para ouvir nesta noite, ouça, porque o Espírito Santo falou à comunidade da graça nesta noite. A Ele honra, glória e louvor. Louvado seja Deus.